hoje com mais uma aula de língua portuguesa, tá certo? Um assunto que vocês viram ano passado, tá? Mas só que no 5º ano vocês vão ver mais profundamente, que é sobre conjunções. Olha aí, projetado aqui na tela, é a palavra invariável que eu ligo que, olha só, duas orações, duas palavras de mesma função em uma oração. O que isso quer dizer, gente? Oração é aquela frase que tem verbo. É isso mesmo. Frase que tem verbo é chamada de oração. Então, se eu digo duas orações, eu estou dizendo duas frases com verbos que estão unidas por uma conjunçãozinha, tá? Por uma palavrinha lá, ou uma letrinha que vai unir estas duas orações. Conjunção, gente, é também chamada de conectivo, ou seja, a única função dela na língua portuguesa é unir. Exatamente, como um assunto também, preposições, que vocês irão ver no 6º ano, vocês estudam no 5º também, provavelmente no final do ano. Mas servem para ligar. Como as preposições ligam palavras, as conjunções às vezes ligam orações, tá? Ou seja, frases prontas que se unem na junção de uma conjunção e formando um único contexto, tá? E como é que a gente sabe disso? Identificando os verbos. Vocês lembram que nos vídeos anteriores eu falei sobre verbos, né? Quando a gente estava no início da quarentena, antes da quarentena começar, eu estava ensinando verbos para vocês e teve sim essa aula de revisão, tá? Sobre as flexões verbais e as locuções verbais. Então é bom que vocês estejam sempre, de vez em quando, olhando, tá certo? A questão do verbo, porque quando se trata de conjunções, é bom a gente já identificar o verbo naquela oração, naquela frase verbal, que aí facilita para vocês conseguirem responder as alternativas, tá certo? Então vamos lá. As conjunções, existem dois tipos, tá bom? Aqui eu apresento para vocês estas conjunções aqui, ó. Aditivas. As coordenativas, o nome coordenar. Coordenar, gente, é quando você ajuda o outro de uma certa forma e tem uma, né, sobreposição. Por exemplo, eu tenho alguém que me coordena, né? Eu estou ministrando aulas, porém, alguém superior a mim. Então, aqui quando a gente fala coordenar, está ajudando. Então, é uma oração que está junta com a outra. E assim elas vão se ajudando, ok? Então, tem vários tipos, ou seja, 5 aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Então, existem 5 tipos de conjunções. Qual é o objetivo de vocês saberem? Porque cada uma dessas que eu falei agora tem um tipo específico. E no livro de vocês tem lá especificando os tipos de conjunções mais usadas. E aqui no slide eu também estou projetando para vocês também memorizarem exatamente. Quando a gente fala que uma oração, gente, está somando com a outra, está juntando mais, eu digo que esta conjunção, ela está usando um termo de adição, tá? Vão ser as adversativas. Olha só, as principais. E, nem. Esse nem, gente, é a mesma coisa que e não, tá certo? É o mesmo significado. Aí aqui eu dou um exemplo. Telefonei para ele e já dei seu recado. Preste atenção que aqui, a primeira parte da oração aqui, ó, telefonei, aqui é verbo, ok? Na segunda parte, após a conjunção, tem o verbo dar aqui, ó. Então, aqui são duas orações por conta disso, porque tem o primeiro verbo aqui, telefonei, e o segundo, dei. E no meio, gente, quem está? Conjunção acrescentando. Olha só, a primeira parte aqui é positiva, né? Ó, telefonei para ele e já dei o seu recado. Olha só, está acrescentando aqui. Então, quando ocorre um acréscimo desta forma, gente, é chamada de
aditivo, ou seja, está fazendo uma circunstância de adição ou soma. Então, quando vocês perceberem que há um acréscimo, não esqueçam, tá certo? E memorizem os tipos. Também tem mais também, que não está aqui na lista, também é uma conjunção aditiva. A próxima, gente, é chamada um nome grande, né? Adversativa, mas na aula de hoje o objetivo é vocês saberem usar, tá? Memorizar apenas a circunstância. O que é a circunstância? É aquilo que vai ocorrer durante aquela oração. Então, qual função aquela conjunção tem naquela oração? A adversativa, ela tem uma função de oposição ou contraste. Mais fácil de vocês memorizarem é a palavra oposição, ou seja, são opostas. É diferente da primeira que eu apresentei, né? Eu disse que na primeira há uma soma, né? Um acréscimo e andam juntas. Aqui elas andam juntas, porém com funções diferentes. A primeira oração da segunda. Exemplo, ó. Dei aqui um exemplo. Gostaria de ir à festa, mas estou doente. Olha só, há um desejo aqui, né? Positivo. Porém, na segunda parte, em que encontra-se a conjunção, há uma negatividade aqui, né? Ó, gostaria de ir à festa, mas estou doente. Então, aqui é o oposto da primeira parte da oração. Então, aqui tem o verbo gostaria e aqui tem o verbo estou. Por ter dois verbos, são chamadas de duas orações. E quando se formam, gente, em duas ou mais orações, isso aí vocês viram tipos de frases, período composto, ok? Aqui eu dou as principais, vocês precisam memorizar. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, tem mais, né? Mas, aqui que eu coloquei, já dá para vocês fazerem as atividades. Então, aqui nesse mais eu poderia substituir por porém. Porém, estou doente, todavia estou doente, contudo estou doente, ou entretanto estou doente. Ok? Então, a função dela é de oposição. Quando você perceber, a frase começou positiva, terminou negativa, lembrem-se, está tendo uma circunstância de oposição. Ela estabelece essa relação de oposição e ela é a adversativa. Ok? Alternativas, alternância, ela vai oscilando. Olha só, a relação que ela estabelece na oração, gente, de separação ou exclusão, né? Alternadas. Quais são os tipos? Ou, ora, já, quer. Então, mesmo que haja, gente, só uma destas partes naquela oração, já é válida, né? Porque às vezes você pode dizer assim: não irei e nem farei a atividade. Olha só, não irei e nem farei a atividade. Então, ó, não e nem. Eu usei só um nem, pode ser o nem e nem também junto, tá? Com a reticência. Então, aqui eu dei um exemplo, ó. Ora estuda piano, ora estuda flauta. É como se eu dissesse, em um momento eu estudo piano, em outro momento eu quero estudar flauta. Então, assim, é uma pessoa meio que indecisa, né? Uma hora ela quer estudar flauta, outra hora piano, e assim vai. Então, quando ocorrer essa circunstância de separação ou exclusão de alguma das partes, né? De alternância, oscilação, aí vai ser uma conjunção alternativa. Então, o que vocês precisam entender é isso aqui, tá? Qual a relação que ela vai estabelecer uma oração com a outra? Aí aqui, ó, separação e exclusão, ok? A conclusiva é outro tipo de oração, tá? De conjunção coordenativa. Olha só, qual a relação que ela estabelece naquela oração? De conclusão. Então é fácil, né? Você associa o nome à circunstância que ela estabelece. Aqui, ó. Quais os tipos? Olha aqui, ó. Logo, pois, portanto, por isso. Abrindo só uma observação, gente, para este pois.
Quando esse pois aqui vier entre vírgulas ou vier após um verbo, este pois ela vai ser sim conclusiva, tá certo? Se por um acaso esse pois vier antes do verbo estabelecido, esse pois passa a ser explicativo, ok? Mas inicialmente eu quero apenas que vocês memorizem, tá? No livro de vocês tem uma lista maior, tá certo? E aqui eu coloquei um exemplo. Não estudou com disciplina, portanto, provavelmente será aprovado. Olha só, não estudou com disciplina, portanto, provavelmente será aprovado. Então aqui outras palavras diz assim, ó, não estudou direito, né? Não teve disciplina, ou seja, não estudou da forma correta. Então provavelmente, ou seja, talvez, com muito esforço, ele será aprovado. É o que está dizendo aqui nesta oração. Então aqui, portanto, está concluindo o início da primeira oração. Primeira oração, estudou, ó, primeiro verbo. Segundo aqui, ó, será, segundo verbo, tá? Portanto, por isso que são chamadas, por isso que aqui eu digo, primeira oração é até disciplina, segunda oração de portanto até aprovado. Então são aqui esses tipos, eu poderia substituir por qualquer um desses que eu estou apresentando, ó. Não estudou com disciplina, logo, provavelmente será aprovado, ó. Não estudou com disciplina, pois provavelmente será aprovado. Então qualquer uma destas aqui encaixaria perfeitamente aqui, tá certo? Então, ó, a relação que estabelece é de conclusão. A explicativa é uma das mais fáceis, tá, gente? Destas 5 apresentadas, eu creio que a explicativa é a que mais a gente pega logo assim que lê. Então, ela estabelece uma relação de explicação, no próprio nome já diz. São elas, gente, olha, que, porque, portanto, por quanto e pois. Por quanto aqui. Lembram do pois que eu apresentei para vocês? Ah, professor, o pois também aparece lá em conclusivo, exatamente. Quando vier antes do verbo, esse pois, ela é explicativa. Quando esse pois vier após o verbo, ele vai ser conclusivo. Então, se eu voltar lá na explicação da conclusiva, ó, tá vendo aqui? Será, tá aqui, ó. Então, se eu botasse pois aqui, encaixaria perfeitamente, ok? Aí o exemplo das explicativas. Vamos embora, pois já é tarde. Olha só, olha aqui, ó. Eu estou explicando. Olha aqui, o verbo é aqui, ó. Verbinho antes do verbo. Tá vendo, ó? Então, vamos lá. Lá na outra, deixa eu concluir aqui para vocês, né? Olha aqui o verbo estudou, ó. Ok? Só corrigindo. Então, vamos lá. Esse pois eu posso substituir por o que, porque, por quanto. Encaixa perfeitamente. Eu estou apenas, ó, explicando por que foi embora. Porque já é tarde. Então, há uma explicação. Então, vocês podem também, na dúvida, fazer essa pergunta à primeira oração. Que aí, com a ajuda da conjunção, a segunda oração irá responder para vocês. Tá certo? Então, vamos lá. Só revisando para a gente terminar a nossa aula. Eu expliquei sobre conjunções coordenativas. São aquelas conjunções em que há uma relação de sentido em cada uma delas. Uma tem uma função de adição, outra de oposição, outra de explicativa, conclusiva e de alternância, ou seja, de contrastes. São estas 5. O objetivo de vocês é memorizarem a maior quantidade possível para que facilite a resolução das tarefas, tá? E aqui eu coloco as páginas, tá certo? Referente a este assunto sobre conjunções, tá? As páginas, ó. Eu coloquei aqui das aulas anteriores que não foram postadas, tá certo? Aí eu coloco aqui, como vocês já viram o vídeo anterior a este, ó,
página 41 a 44 e aqui conjunção, página 40, tá certo? Que posteriormente irei fazer as correções. Se tem dúvida, gente, coloque nos comentários, tá certo? Para que na próxima aula, as aulas ao vivo, eu possa tirar as dúvidas de cada um, tá certo? E assim eu termino a aula de português. Até a próxima.